Então, sexo masculino, 45 anos de idade. Vamos esquentar aqui com esse casozinho. Admitido na unidade de pronto atendimento, unidade hospitalar, após trauma de tórax. O paciente chegou deambulando, tá? Não chegou com redução do nível de consciência, trazido pelo corpo de bombeiros, nada. O paciente chegou deambulando, tá? Veio caminhando. E trauma de tórax, um trauma difuso do tórax, principalmente acentuado à esquerda e na região anterior, tá? Então ele tinha uma queixa de dor, né? Após essa queda, ele caiu, tá? De um caminhão. A altura de caminhão é uma altura considerável, né? E tem 2 horas do trauma. A escala de dor dele, de 0 a 10, está com uma escala de 6, tá? Apresenta uma leve falta de ar, uma dispneia discreta, leve, que piora na inspiração. Exame físico, sem dados, tá? E, a princípio, para a gente começar a avaliação desse paciente, levando em consideração que os dados aqui foram suprimidos, os dados do exame físico, então a gente acaba não conseguindo elaborar algumas hipóteses, tá? Qual o exame que você solicitaria inicialmente para essa avaliação e o que você espera encontrar nesse exame ou quais os diferenciais que dá para a gente elaborar a partir dessa queixa aqui da história clínica desse seu João? Professor, a Larissa já mandou no chat aqui, não sei se o senhor está conseguindo. Não tenho acesso, mas pode ler. Ela indicou uma radiografia, né, em PA e deixa eu verificar, de PA em perfil. Né? Uhum. Eu indicaria também, professor, não sei, não vai muito na nossa, assim, total na direção, mas até porque eu tive um amigo que passou por um caso desse, e ali em Araputanga, e o médico pediu para ele também um exame de urina, sabe? Para ver se tivesse sangue na urina, né, poderia ter tido alguma lesão interna, né? Eu achei interessante, né? Sim. Lesões, isso. Uma situação dessa, eu acho que seria bom. Lesões de arcos costa, mas vamos lá, calma lá. Olha só. Por que essa hipótese sua ela é válida, mas para o nosso paciente aqui, a gente precisaria de algumas informações a mais. Sim. Tá? Principalmente do exame físico aqui, a palpação. Justamente. Tá? Palpação. E algumas perguntas também que a gente pode fazer para o paciente, que vocês podem elaborar. Por exemplo, esse trauma do tórax, ele é mais no terço superior, terço inferior, tá? É anterior, é posterior, certo? Por quê? Traumas de tórax do terço inferior e posterior, eu tenho uma chance boa de ter lesão renal. Sim. Certo? Eu tenho uma chance boa, uma chance considerável de ter lesão renal. Por quê? Porque os rins têm essa topografia posterior, certo? Na região abdominal, reto peritoneal, e os arcos costais inferiores, principalmente, né, essa parte posterior dele, acaba tendo relação com a loja renal, certo? Aqui, o paciente apresentava uma dor à palpação, agora eu estou respondendo pelo paciente, no hemitórax inferior. Mas a sua queixa não era posterior, era anterior. Perfeito. Entendeu? Já leva mais
Uma pergunta que poderia ter sido feita também para ele é em que posição, né, que ele caiu, né? Se ele caiu, se o primeiro contato foi das costas ou se ele caiu de Isso, peito região ou de anterior do tórax. isso, aham. Região anterior do tórax. Anterior ou Anterior, esquerda, anterior e inferior esquerda. Tá? perfeito. O paciente não tinha dor e nem alterações do exame físico na região do abdômen, do terço superior do abdômen, né? No andar superior do abdômen. Não tinha. Nesse caso, quando a gente tem uma suspeita de lesão renal, talvez nem o exame de sangue seja o melhor exame, tá? Para ver hematúria, no caso, como você disse aí. Acho que a ultrassonografia, ela se faz até mais importante Sim. e mais sensível do que o hemograma para essa queixa. Sim. Tá? Essa queixa aí. Porque, olha só, o exame de urina, se esse paciente tem hematúria, eu já não precisaria do exame de urina. Entendeu? A hematúria no exame de urina, ela vai pegar o que é não visível a olho nu e a gente consegue visualizar no sangue, no exame de urina, são pouquíssimas partículas ou gotículas de sangue. Você entendeu? Então, assim, se esse paciente tem uma suspeita acentuada de ter injúria renal, já vale a pena ou começar pela ultrassonografia para essa avaliação, ou a tomografia computadorizada. Tá? Se for um paciente aí que tenha um trauma de alta energia, né? Como é esse aqui. Tá? Um paciente que tem um trauma de alta energia, mas não tinha essa queixa. A queixa dele era mais restrita mesmo ao tórax. Tá? Como diagnóstico diferencial, eu levantaria as possibilidades de fratura de costelas. Uhum. Boa. Boa. Hemotórax também. Boa. Né? Hemotórax pela pancada, né? Acentuado. Hemotórax. Sim. Fratura de arco costal. Que mais? Ajuda ele aí, gente. Fratura de cartilagem, distensão muscular. Fratura de cartilagem. Boa, fratura de cartilagem. Os músculos da Isso, cartilagem porque é a parte anterior, né? É. Isso. Que mais? Ia fazer exame físico também, né? Isso. Ele tem sinais clínicos de dor à palpação nessa região aí. Tá? Ausculta pulmonar, né? Ajudaria, né? Inspecionar ali a veia jugular também, né? Para ver se... Isso. Que mais? Isso aqui eu tô tentando, eu quero que vocês tentem criar um cenário onde a radiografia ela pode me fornecer informação adicional. Entendeu? O que eu espero encontrar na radiografia que seja alterado, ou o que eu espero encontrar na radiografia que venha alterado e eu consiga fazer essa distinção, interpretação na radiografia. Então, o hemotórax dá? Dá. A fratura de arco costal dá? Dá. Né? A fratura de cartilagem, a sensibilidade é baixa da radiografia para avaliação de cartilagem. Entendeu? Que mais, gente? Que mais? Lesão de mediastino, de grandes vasos, lesão né? Lesão vascular, lesão mediastinal vascular, né? Apesar que não é um trauma central, né? Não é uma dor, né, que rasga o tórax, não é uma dor mediastinal, mas eu consigo ver na radiografia, então eu consigo descartar. Entendeu? Um alargamento de mediastino, eu consigo ver na radiografia. Então a radiografia me ajuda a descartar. Que mais? Pneumotórax? Pneumotórax, ficou faltando o pneumotórax. A radiografia tem uma sensibilidade até boa para pneumotórax. Né? Então, qual é a incidência básica aqui que eu solicitaria para esse paciente? Levando em consideração que ele deambula. Ele consegue deambular. PA do tórax. Ortostático, né? E tórax ortostático. Não preciso colocar ortostático. Não, é sim. Uhum. Mas... Perfil, né? Hã? Perfil e... Oblíqua, né? Eu acho que Laurel também. PA, perfil... Alguém falou oblíqua? Sim.
Oblíqua direita ou esquerda? Direita. Esquerda. A dor dele é esquerda. Ah, é. O Laurel, vamos reservar o Laurel para a gente. Tem um conceito na radiologia, tá? Que chama a Lara. Eu não sei se eu comentei isso com vocês. Eu acho que eu comentei na primeira aula, tá? A Lara, que significa é um conceito em inglês, tá? Mas em português a tradução é tão baixo quanto razoavelmente exequível. O que isso quer dizer? Eu tenho que tentar solicitar exames de forma escalonada, tá? Para mim não expor esse paciente muito à radiação, de uma forma. Então, o Laurel, se eu não tenho aqui condições de saber se esse paciente tem no achado do exame físico redução do murmúrio vesicular, né, submaciez da percussão, que são sinais que me ajudam a caracterizar, né, a presença de líquido, vamos reservar ele como uma complementação, tá? Depois que eu ver o PA e o perfil e o oblíqua, aí eu penso, se eu ver que tem alteração da cúpula diafragmática ali, né, uma obliteração, um hemotórax, né, eu penso no Laurel, beleza? De forma direcionada, né? Vamos fazer assim, tá? Algorítmica, direcionada, tá bom? Então esses são os principais exames, tá? Na urgência, o perfil tem uma indicação muito específica para a gente topografar lesões, tá bom? O que isso significa? Ele é muito útil para mim localizar uma consolidação, um nódulo, uma massa, analisar as áreas que são ocultas na radiografia frontal, como os ápices pulmonares, a região retrocardíaca, a região subdiafragmática. Ele tem essa complementação, essa chama as áreas ocultas, tá bom? No caso do nosso paciente, se eu estou buscando pneumotórax, o perfil não é útil. Ele não vai me somar nada em relação ao PA. O hemotórax também não vai somar nada em relação ao PA. Fratura de arco costal também não vai me somar nada, porque ele sobrepõe. Eu coloco o tórax de lado, então sobrepõe. Então não me soma nada de informação. Fratura de cartilagem também não. Lesão mediastinal é a única coisa que me ajuda a caracterizar, e eu divido o mediastino em 3 regiões no perfil, que é anterior, médio e posterior. Mas se o paciente tem trauma direto, né, do mediastino, a lesão ela é subitamente anterior, tá bom? Ela vai me ajudar muito, o perfil, se esse paciente ele tem suspeita de fratura de coluna. Se ele tem ali coluna, tá com dor a palpação nas costas, caiu sobre a coluna, aí o perfil é melhor do que o oblíqua. Agora, para avaliação de arco costal, a oblíqua é o melhor exame, tá bom? Então, o que aconteceu? Isso aqui é vida real, tá, gente? O paciente fez, né, foi solicitado a radiografia. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Tá meio bagunçadão aqui. Vamos ver aqui. Olha lá. Eita. Agora foi muito. Ó. Foi solicitado para esse paciente uma radiografia de tórax, PA e oblíqua. Oblíqua esquerda. Só. Ela tá em Daikon, então ela dá uma. Aí. Professor, só uma pergunta. Poderia Fala. ser tamponamento cardíaco? Poderia, se tiver lesão de mediastino, sim. Porque dentre essas, como você falou de mediastino, a gente tem tórax instável e tamponamento cardíaco. Nesse caso aí, seria relacionado a isso ou não? Calma lá, vamos ver. Vocês que vão me dizer. E aí?
que vocês estão vendo aí? Aqui tá as duas radiografias. Professor, só um pouco. Não é do mesmo paciente, não, né? É do mesmo paciente? Desse paciente. Esse aqui é o PA e essa aqui é o oblíquo esquerda. Ele gira para a esquerda, ergue o braço. Esse aqui é o braço esquerdo, ó. Ele ergue e aí ele vira de lado e a gente consegue ver com maior extensão o segmento dos arcos costais. Professor, tem como dar um pouco mais de zoom nessa oblíqua? Oblíqua? Se ela me parece, deixa eu contar aqui os arcos. Conta aí. Me parece uma fratura na sexto arco. No sexto arco costal, né? Aqui lateralmente, né? Mais lateralmente. Não sei se... Porque está um pouco longe ainda para mim, mas me parece, eu não consigo ver a continuidade do osso. Parece que eles estão uma fratura bem extensa. Ao meu ver aqui, da onde eu estou olhando aqui, e parece que houve uma separação do osso. Não sei se é possível. Próximo de onde o senhor está com a... Aqui? Isso aí, isso. Eu acho que parece que a fratura está perfurando o pulmão. Parece que por que você diz isso? Porque parece que penetrou, assim. Tem o quê? Fosco? Parece que penetrou a fratura. Penetrou? Parece que quebrou e entrou, assim. Mas se eu tivesse um hemotórax considerável aqui, eu teria um líquido descendo aqui, ó. Aí, ó. Só o Walter viu isso aqui? Eu concordo com o Walter. Concordo também, professor. Eu também uma vi fratura aí. Tá, beleza. Show de bola. Vamos lá. Vamos discutir esse caso aqui, ó. Vamos começar pelo PA aqui, tá? Então, ó, lado direito, o paciente não tem queixa, tá? Lado esquerdo, mas eu olho. Eu tenho que olhar até para comparar. Clavícula direita, clavícula esquerda, escápula, húmero, normal, não tem presença de enfisema subcutâneo. Olha os ápices aqui para ver se não tem um pneumotórax, tá? Então aqui eu tenho trama, aqui eu tenho trama, aqui eu tenho trama, aqui eu tenho trama. Então eu não estou vendo tá? Aqui, livre. Isso aqui que faz essa sombra aqui, não confunda isso aqui com pneumotórax, tá? O aumento dessa transparência aqui é dada pelo contorno do arco costal primeiro arco costal, ó. Ele sai lá de trás, contorna aqui, aí eu vejo essa transparência aumentada aqui. Mas não é porque tem ar livre aqui, é porque eu tenho uma sobreposição do arco costal sobre o parênquima pulmonar. Tanto aqui quanto aqui, ó. Tá? Então, é até uma maneira interessante para identificar o primeiro arco costal, professor. Exato. Tá? Então não confundam isso. Então eu tenho que ver se tem trama aqui. Certo? O pneumotórax, primeiro achado mais sutil é aumento da transparência e uma redução da trama. Isso já está pacificado. Então aqui eu não tenho isso. Certo? O paciente está em pé, então o pneumotórax
independente do lugar que tem a lesão, o ar vai subir. Então, ele vai se concentrar na região superior, mesmo que o trauma tenha sido lá embaixo. Beleza? Isso tem que ficar claro. Eu não procuro pneumotórax onde teve o trauma, eu procuro pneumotórax nas regiões superiores. Certo? Porque é ar livre, então ele sobe. O paciente está em pé, ele sobe. Então eu descarto pneumotórax. Beleza? Mediastino. Cara, tá normal. Não vejo nada de alterado aqui no mediastino. A não ser que tem uma dilatação do arco aórtico aqui, mas uma proeminência do arco aórtico, mas isso pode ser pela idade do paciente, não tem relação nenhuma com a clínica dele. O mediastino não está alargado, tá? Então eu não tenho lesão de grandes vasos, beleza? Traqueia não está desviada, o paciente está um pouco rodado, na verdade, tá? Está um pouco rodado. Tá? Aqui esse desvio da traqueia aqui é dado pela protuberância da aorta, né? Do arco aórtico aqui, da crosta aórtica. Está desviando a traqueia um pouco para cá, tá? Mas ela não tem desvio de traqueia. Então eu não tenho lesões aqui vasculares de grande monta. Eu poderia até ter lesão, mas não é traduzida à radiografia. Então, tá? Eu não vejo isso nessa radiografia aqui. Beleza? Bom, quando vocês falaram lá daquele trauma de arco costal, o que mais me chamou a atenção desse paciente antes daquela fratura lá foi isso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Ó. Dividi aqui em 4 quadrantes. Compara a transparência desse com esse. Compara a transparência desse com esse. Tá igual? Não, professor. Não. Eu tenho uma redução da transparência nessa base pulmonar esquerda aqui, ó. Isso tem que chamar a atenção de vocês. Exclui da sua análise a sobreposição da área cardíaca sobre o hemitórax. Compara apenas isso aqui, ó. Que é a área pulmonar sem sobreposição com isso aqui, ó. Então eu percebo que tem o que aqui, ó? Eu tenho uma redução da transparência aqui nessa base esquerda. Essa redução da transparência, nesse contexto aqui, no lugar que o paciente tem a dor, isso não pode ser tratado como uma pneumonia. Eu não posso pensar que isso aqui é uma pneumonia. Eu tenho que pensar que isso aqui é uma contusão pulmonar, tá? E se eu for mais além, olha aqui, ó. Foram 2 arcos costais fraturados, parece, professor? Parece que o 7º também foi fraturado, né? Olha aqui. Tá vendo? Eu dei uma alterada no meu contraste e eu percebo que tem uma solução de continuidade aqui e uma solução de continuidade aqui, bem na região do tórax, tá? Na região que tem aquela redução da transparência. Então aqui me chama a atenção a fratura. Aqui é uma fratura incompleta, né? Nessa imagem aqui ela está incompleta porque ela não tem desvio, mas aqui não, ó. Aqui ela parece ser completa, ó. Olha onde vem um arco aqui e onde vem outra parte, outro segmento aqui, ó. Então esse segmento aqui parece que está até solto, né? Sim. Tá? É uma fratura completa. Então eu tenho que pensar que esse paciente ele fez uma contusão pulmonar. Ah, Diego, mas é muito sutil, é difícil. Exatamente. Por isso que eu considero importante que vocês tenham acesso às imagens da ICON, para que vocês possam fazer essa análise um pouco mais criteriosa. Ou não se ater apenas à imagem impressa. Vale a pena, às vezes, você ir lá no setor de radiologia, no computador lá da radiologia, e pedir para o técnico, ó, deixa eu janela melhor essa imagem para mim aqui. Escurece mais um pouco aqui. Então, se eu não escurecesse isso aqui, ó, olha lá, ó, ela praticamente passaria despercebida. Eu não veria.
com tanta clareza se eu não desse uma escurecida aqui, tá? Aí agora eu vou lá na oblíqua. Eu não gosto de olhar a oblíqua primeiro, não, porque você fica um pouco contente, porque você encontra as coisas com mais facilidade, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, onde o Walter disse e foi corroborado pelos colegas, tá? De fato, a gente tem uma fratura completa aqui nesse arco costal, certo? Ó, aqui. Mas eu também tenho um outro aqui, ó. Olha aqui. Bem superior, tá? Se eu der um zoom aqui, ó, vocês vão ver, ó, que ela vem aqui. Isso aqui é normal, é a intersecção, mas isso aqui não. Isso aqui não é normal. Olha a ruptura da cortical aqui. Eu tenho uma ruptura da cortical aqui bem substancial. Olha só, comparando com o de cima, ó. Isso aqui é intersecção. Isso aqui é intersecção. Agora, isso aqui não é intersecção. Isso aqui é uma fratura desse arco costal. Tá bom? Então, treinem aí o olho de vocês para diferenciar uma intersecção de uma fratura. Ó, agora ficou até um pouco mais fácil, ó, de ver, tá? E aí, se eu descer um pouquinho mais, ó, eu tenho outra aqui, ó, que é justamente aquele arco costal, ó, que tá o quê? Solto aqui, ó. Ó, olha a parte do segmento distal e olha o outro segmento aqui, ó. Então, isso aqui devia vir aqui. Certo? Então, vou voltar aqui, ó. Ó, olha lá como é que ele tem que ser, ó. Ó, o segmento, como é que ele tem que ser, ó. Olha lá, até o final, ó. Aqui não, eu percebo que ele vem aqui, aí a outra parte tá solta aqui. Essa é a fratura completa, né? Com desvio, tá? Uma fratura com desvio. Isso aqui chama muito a atenção da gente. Essa aqui é completa, mas sem desvio. Essa é incompleta, tá? Porque eu estou vendo apenas uma cortical com ruptura, com solução de continuidade. A outra aqui eu não posso botar a mão no fogo. O exame não é tão sensível para isso. Essa aqui é completa, mas tem um desvio, um pouco desvio, um desvio mínimo. Agora, essa aqui tem um desvio considerável e ela é bem completa. Tá? Isso aqui tudo casa com a gravidade do trauma. Gente, agora eu pergunto para vocês. O paciente está com dispneia. Vale a pena solicitar tomografia para esse paciente? O que vocês acham? O que vocês acham? Ué, professor, só se fosse para investigar aquela opacidade do pulmão esquerdo. Acho Isso, que não. exatamente, aquela contusão, né? Sim. Aquela contusão, se aquela contusão está fazendo um hemotórax, né? Certo? Se ela está evoluindo. Se tem um pneumotórax um pouco sutil que passou na radiografia, lembrar que a radiografia não é tão sensível para pneumotórax muito pequenos. Então, se eu tenho uma contusão pulmonar, eu tenho que pensar nas suas complicações. Um hemotórax maciço, em evolução, moderado, outra costela fraturada que eu não consegui ver no meu exame, tá bom? Eu tenho que pensar em pneumotórax também, um pouco menor, certo? Então vale a pena, tá? Vale a pena sim solicitar a tomografia para esse paciente, certo? E foi o que foi feito. Esse paciente foi solicitada a tomografia para esse paciente. Tomografia. O que eu procuro na tomografia que tem relação com o paciente? A contusão, o pneumotórax, o hemotórax. São as principais coisas que eu tenho que procurar, tá? Então, na janela pulmonar, eu vou procurar o quê? Pneumotórax. Pneumotórax, tá? isso. Isso, na janela pulmonar, eu vou procurar pneumotórax. Então, olha lá. Então, eu vou correr o meu exame desde lá do ápice, tá? Ó, traqueia tá aqui. Ó, os ápices pulmonares estão aqui, ó. Ó, pulmão, direito, esquerdo, tá? Aqui é o esôfago. Procuro se não tem pneumomediastino também,
tá? Isso aqui é o esôfago, não é pneumomediastino. Bom, traqueia, árvore traqueobrônquica. Ó, não tem. Isso aqui é alça intestinal. Aqui é estômago, tá? Então, estômago. Procuro também, já que eu tô aqui, né? A tomografia é um pouco, tem uma acessibilidade boa. Procuro ver se não tem o pneumoperitônio, porque teve um trauma de arco costal inferior. Eu posso ter uma lesão de tubo digestivo ali? Posso, então eu procuro se não tem pneumoperitônio. Procuro se não tem lesão renal, tá? Mas a lesão renal aqui nessa janela não é boa. Então, nessa janela aqui, eu procuro principalmente as lesões que tem ar, tá? Os pneumos da vida. Pneumoperitônio, pneumotórax, pneumomediastino. Então, não tem, tá? Janela pulmonar, né, professor? Na janela pulmonar. Perfeito. Tá? Janela pulmonar. A lesão, ela tá nessa topografia aqui, ó. Lembra? Hemitórax anterior. Então nessa topografia aqui. Mas essa janela não é a janela ideal para ver isso. A janela boa para ver isso é a janela óssea. Então eu vou colocar aqui num filtro de partes moles e vou janelar para osso. Ó. Boni, olha lá, olha a diferença. Agora sim eu procuro fratura. Ó. Então vou fazer a minha análise. Ó, deu uma escurecidinha lá de cima para baixo, né? Ó. Então, de cima. Mandíbula, hioide, corpo vertebral, parte do úmero direito, parte do úmero esquerdo. Úmero. Aqui, clavícula, ó. Clavícula esquerda, clavícula direita. Também não tem fratura. Escápula direita. Ó, espinha da escápula. Não tem fratura. Escápula esquerda. Úmero, glenoide. Espinha da escápula. Não tem fratura de escápula. Arcos costais, gente. Olha só. Macete para arcos costais, ó. Ô, professor, Oi. para ver fratura em arcos assim, a tomografia tem que ser em corte de quantos milímetros? Essa aqui foi um corte de 5 milímetros. É 5, né, professor? Isso. É. Tá? 5 para menos, tá? Para menos. Mas 5 já tá bom. Beleza? Como é que eu cumpro os arcos costais na tomografia, gente? Olha só, vou dar uma dica para vocês, ó. Ó, esse aqui, ó, é o primeiro arco, ó. Então eu vou pegar desde o início, ó, e vou até o final dele, ó. Primeiro, ó, esse aqui, ó. Primeiro, ó lá. Aí vai sair o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º. Aí, acabou. Viu? Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar ele daqui, então vou dar um exemplo. Esse aqui é o último. Ó, esse aqui é o último. Eu vou seguir o último daqui até o final, ó. Então eu vou descendo o exame e vou vendo onde ele termina, ó. Terminou. Ó o 11º. Ó, tá aqui, ó. Onde ele terminou aqui, ó. Então eu vou voltar para mostrar o começo dele, ó. Certo? Olha o 10º aqui, ó. Final dele. Aqui. Ó, tá aqui, ó. Aí onde ele vai vindo aqui, ó. Certo? Só que a gente faz isso de forma muito rápida. Então, por exemplo, como é que eu vou contar lá desde o princípio lá todos, ó. Então, ó, é que não dá para mim apontar com a seta aqui, mas ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º, 11º. Bem rápido, de forma de vai e vem, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e vou olhando até o final dele. Então, por exemplo, esse que tá fraturado aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? Ele é, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto,
quinto. Olha lá. Quinto. Sexto. Sétimo. Oitavo, não tem fratura. Nono, lá no cantinho. Tá? Então, vou voltar aqui, ó, pra vocês entenderem a dinâmica. Ó. Mais uma vez. Primeiro, aqui. Segundo tá aqui. Vou até o final dele. Segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, eu vou acompanhando ele da onde ele sai, porque eu vou descendo o exame, eu acompanho da onde ele sai lá de trás e da onde ele vai parar lá na frente. Certo? Quinto, sexto, sétimo. Não precisa você contar um por um. Você vai fazendo uma análise dinâmica disso. Mas, gente, isso é uma dica, mas precisa ter o quê? Um volume diário para fazer isso todo dia para que vocês possam se habituar a isso. Então, eu não vou nem cobrar isso de vocês, tá? Que aprendam dessa forma. Então, eu estou mostrando como eu faço, tá? Como eu conto de forma rápida, para não deixar passar nada em nenhum arco costal. Para quem está começando, vale a pena pegar o primeiro, ir lá no final, voltar, pegar o segundo, ir lá no final, voltar, pegar o terceiro, ir lá no final. Entendeu? Vale a pena fazer isso. Então, quais são os arcos costais fraturados aqui? Quinto, tá aqui. Sexto, tá aqui. E o sétimo, que é aquele que tá um desvio, ó, grande, e um fragmento aqui, ó. Esse aqui é o fragmento, ó, do arco costal. Tá? Tinha alguma pergunta? Uma mudança de plano também pode ser. A mudança de plano ajuda, tá? Principalmente aqui, ó. Se a gente fizer isso aqui, Walter, quer ver? Tem alguns macetes também aqui, tá? Mas aí precisa ser cortes bem fininhos. Não é muito bem o caso desse aqui, porque olha como é que ficou a coluna. Ó. Ficou bem granulada, tá? Ficou granulada. Mas o coronal é o que ajuda mais, ó. Olha lá, ó. Porque aí eu vou ver o quê? Que eu vou ver o externo. Ó, tá a coluna, ó. Vou ver o externo. Olha lá, ó. Olha as cartilagens, ó. Olha como é que ficam as cartilagens na tomografia, ó. Ó. São as cartilagens, ó. Certo? Aí o que a gente pode fazer para ajudar aqui? Colocar um MIP aqui, ó. Olha lá. Aí, mas aí se tiver corte muito espesso, dificulta muito, ó. Então olha lá, ó. Aqui eu já vi, ó. Olha aqui. Olha aqui. E olha aqui, ó. Tá? Então eu vou contar, ó. Ó. Os anteriores. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não, aí não deu para contar certo, não. Vamos lá, calma aí, deixa eu ver aqui. Ó. Quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro. Não é aqui, é o quinto. Esse não é o quinto. O quinto é esse aqui, ó. Quinto, quarto, terceiro, segundo, primeiro. Também não é. Esse é o primeiro. Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então a fratura tá aqui, ó. Não ficou tão boa, quinto. Porque os cortes não são cortes muito finos. São cortes espessados. Que quando eu reconstruo, ela não fica legal. Deixa eu tentar colocar um 3D aqui para ver se fica legal. Às vezes o 3D aqui, ele joga uma... Ó. Professor, naquela tomografia que você colocou lá, a que você escureceu, ficou mais claro, né? Pra gente ver. O senhor ensinou a gente a contar. Nela dá pra ver qual, tipo assim, porque assim, não dá pra perceber claramente qual fratura, quais arcos costais ficou mais comprometida. Mas dá pra ver na tomografia, tipo, qual, se é o quinto, o sexto, o sétimo, que foi mais sétimo que ficou mais comprometido. Aí como é que, tipo assim, é pelo ângulo não, calma lá. Eu vou voltar lá. Só tô tentando ver aqui nessa reconstrução aqui se dá para ver a fratura aqui, ó. Ah, não ficou tão legal. Olha lá, ó. Olha aquela fratura que tem desvio aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
é anterior a essa região aqui, ó. Na reconstrução, o corte não fica muito bom porque ele é espessado, ele é 5 milímetros. Teria que ser o quê? 3 milímetros, 2 milímetros, para que a reconstrução fique boa, tá? Então, na reconstrução ela não ficou tão legal. Mas algumas reconstruções ele fica show de bola se fizer com cortes menores. Professor, Tá? uma dúvida que é com relação a justamente esse ponto que o senhor trouxe, dos cortes. É uma questão de limitação da máquina, do Não, tomógrafo? protocolo do aparelho. Hã? Protocolo do aparelho. O técnico esqueceu de mudar o protocolo. Entendi. Por que acontece isso? Porque não colocou indicação, talvez. Tá? Ó, em relação ao comprometimento do arco, esse aqui, ó, é o pior. Esse aqui é o que tem mais desvio. Ó, vou colocar na janela óssea de novo. Olha lá o desvio dele, ó. Certo? Olha o desvio dele. É grande em relação aos demais, ó. Ó, esse aqui é completa, mas o desvio é mínimo. E esse aqui, ó, é sem desvio também. Então, se tem desvio, é um pouco mais grave. Mas isso não me interessa muito se eu não tiver lesão pulmonar. Porque aí eu procuro lesão pulmonar. Tá? Então, aqui, ó. Olha que interessante. Além de eu procurar a fratura, eu procuro se tem o quê? Hemotórax, ó. Então, olha isso aqui. Espessado, adjacente ao corpo vertebral fraturado, ó. Isso aqui é para ser normal. Olha o pulmão normal colado ao osso. E eu não vejo pleura. Certo? Agora, olha aqui, ó. Que já começou. Tem um líquidozinho aqui no meio que vai aumentando aqui, ó. Então, eu percebo que eu tenho um acúmulo de líquido aqui. Certo? E bem adjacente ao corpo vertebral fraturado. O quinto corpo, o quinto arco costal. Conforme eu vou descendo, ó, olha aqui, ó, mais acúmulo de líquido. Ah, Diego, mas eu não sei ver isso. Compara com o outro lado, ó. Olha como é que tem que ser, ó. Olha o arco costal e olha o pulmão. Coladinho. Olha aqui, ó, a diferença. Eu tenho uma lâmina de líquido aqui entre o pulmão e o arco costal. Vocês conseguiram ver isso? Ó. Sim, professor. Certo? Então, isso aqui é o que importa para mim de gravidade, ó. Isso aqui que importa para mim de gravidade. O acúmulo de líquido. Ah, Diego, tem como bater o martelo pela tomografia que isso aqui é sangue? Não. A gente chama isso aqui de acúmulo de líquido no espaço pleural. E não de hemotórax. Hemotórax é clínico. Entendeu? É um diagnóstico clínico. Eu faço o diagnóstico correlacionando imagem e exame clínico e história clínica. Exame físico e história clínica. Tá? Aí eu chego no que é o hemotórax. Beleza? Na imagem, o conceito é apenas um só. Acúmulo de líquido no espaço pleural. A condição desse paciente é cirúrgico, né, professor? Não, calma lá. Vamos lá. Ó, o sangue livre. Aonde que ele vai parar aqui? Se fosse livre. Aqui, ó. As regiões gravidade dependentes. Entendeu? Então, aqui, ó. O paciente está deitado. Aqui é as costas do paciente. Aqui é a região anterior do paciente. Se teve um trauma aqui e sangrou, esse sangue, se fosse livre, ele viria para onde aqui, ó? Desceria, ficaria nas base. E eu percebo que tem um pouquinho aqui, ó. Isso que eu ia comentar, professor. Eu tenho um discreto, tá? Acúmulo de líquido. Olha a diferença aqui para cá, ó. Olha a diferença daqui para cá. Então, isso aqui é sangue, né? É líquido, acúmulo de líquido. No contexto traumático, acúmulo de sangue na base, né? No terço inferior, né? Nas costas do paciente, tá? Isso aqui não tem quantidade de sangue para tratamento cirúrgico. Aí, respondendo a sua pergunta, Walter. O tratamento aqui é cirúrgico?
Não. Por quê? Qual é o tratamento cirúrgico para o hemotórax? Drenar. Drenar. Eu não tenho quantidade suficiente de líquido para drenar. Entendeu? Eu não tenho. Entendi. O que eu tenho está aderido. A grande quantidade está aderida aonde aqui? A Na região fratura. da lesão. Ao Isso. foco de fratura. Diego, então quer dizer que esse sangue aqui, ele está loculado no espaço pleural? Ele está aderido? Ele fez um empiema, um pus aqui? Não. Não. Se eu não tivesse o conceito e o cenário de trauma, e eu tivesse sangue, esse acúmulo de líquido aqui, que não desceu, não escorreu para a base, eu poderia chamar isso aqui de um derrame pleural loculado. Inclusive, alguns de vocês explicaram esse conceito lá num caso clínico que tem, que é a importância do Laurel é distinguir o derrame pleural livre, que é aquele que escorre, para o derrame pleural loculado, que é aquele que está aderido à pleura, infectado, purulento, com pus, tá? Com exudato. Então, Diego, isso aqui então não é um empiema. Por que ele não escorreu para cá então, se ele não é um empiema? Simples. Isso aqui é um hemotórax coagulado. É um sangue que coagulou. O paciente teve a pancada, sangrou, o processo de coagulação foi instaurado, a quantidade de sangue era pouca e ele conseguiu coagular. Entendeu? Então, por isso que ele ficou aderido ou loculado adjacente ao foco de fratura.